Olá, vamos ler agora os textos que programamos para o dia 3 de maio. Os textos são Atos 15, de 22 a 41, Juízes 1 e Jó 33. Vamos orar. Pai querido, esteja conosco nesse tempo, que a Tua palavra possa nos servir de alimento, que a gente possa entender e ouvir e praticar, para Te alegrar, para Te obedecer, para agradecer o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos então começar com Atos 15, 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transformando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, e com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os ouviram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Bom, agora vamos ver Juízes, o primeiro capítulo de Juízes, começando hoje. Versículo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz. Assim Deus me pagou, e o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade.
Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriat Arba. E Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Kiriat Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele, e Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente os destruíram. Por isso lhe chamaram Hormá. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e Ecrom, com seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até os dias de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias, um homem que saía da cidade, lhe disseram: mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus, e edificou uma cidade, e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todos com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com ele em Gezer. Zebulão não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Nalol, porém os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os asseritas continuaram no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os Bet-Anak, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anat, lhe foram sujeitos aos trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar as montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim, e desde Sela para cima. Agora vamos ver Jó 33, começando do 1. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar em minha boca, fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração e os meus lábios proferem o puro saber.
O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes, contesta-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado de barro, do barro. Por isso, não tem espírito terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Nisto não tens razão, eu te respondo, por que Deus é maior do que o homem? Porque contentes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. A sua carne que servia agora desaparece, e os seus ossos que não serviam agora se descobrem. A sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos portadores da morte. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milagres, para declarar ao homem o que lhe convém. Então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o, para que não desça a cova, achei resgate. Sua carne o robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá, pequei, perverti o direito e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma, dei para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Se tens alguma coisa para te dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, cala-te, e ensinar-te-ei a sabedoria. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela suscite interesse da nossa parte, que nós possamos buscar, entender, saber por que razão que assim está escrito, os assuntos que estão também relatados nela. Nós sabemos que existe sempre uma razão a ser. Então nos dá o entendimento necessário para que nós possamos nos tirar proveito dos teus ensinamentos, das tuas leis, dos teus conselhos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.